Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é Valdir Veríssimo, sejam todos bem-vindos ao canal VDP para mais um vídeo da série A Aposta VDP, onde eu vou falar sobre os jogos decisivos dessa terça-feira de Libertadores e de Sul-Americana. Chegou os mata-matas, então os primeiros jogos aí de Internacional e Corinthians, mas antes eu vou falar sobre a rodada de segunda-feira, que teve seu início ali às 13h30 com Série A de Campeonato Italiano, primeira rodada de Série A de Campeonato Italiano, Torino contra Cagliari. Na minha precificação, o valor estava do lado do Cagliari, do mandante underdog, e bateu essa odd de 3,85 para empate. Eu fiquei de fora, foi só uma precificação mesmo, porque eu achei o confronto bem equilibrado, acabei ficando de fora, mas bateu esse empate aí. Outro confronto de Série A, Bolonha contra Milan, o Milan estreando muito bem no campeonato italiano, fora de casa, ganhando do Bolonha por 2-0. Eu acho o ataque do Milan muito bom, com Rafael Leão, Giroud e Pulisic. Então o Milan aí um ótimo resultado, 2-0 jogando fora de casa. Também não fiz nada nesse jogo, o valor ficou pro lado do Bolonha, até por isso eu achava o Milan muito favorito, então acabei ficando de fora. Mesmo com a odd de 2,8 para a vitória do Milan, eu achava um confronto bem equilibrado e achava que teria que estar maior essa odd para um back em Milan. Então, falado de Série A de campeonato italiano, La Liga, segunda rodada de La Liga. O Sevilha, que já tinha perdido o primeiro jogo em casa para o Valência, é um time a ser estudado, pois os campeonatos continentais têm boas campanhas, bons jogos. Quase ganhou do Manchester City, na verdade, no jogo normal, na Supercopa da Europa. Teve nos pés do Enesiri ali a chance de matar o jogo, não conseguiu, perdeu nos pênaltis, é fato, mas fez um ótimo jogo contra o Manchester City. Um jogo que nem times ingleses conseguem fazer contra o Manchester City. E aí consegue perder por 4-3 contra o Alavés, que é um time de meio de tabela para baixo. É fato que é começo de temporada, o Sevilla jogando fora de casa, mas não podia ter perdido, tinha que ter pelo menos arrancado um empate ali. Então é um resultado que não faz sentido nenhum. Outro jogo de La Liga, Granada contra Raio Vallecano. Mais um confronto aí, mais um resultado que não faz muito sentido. Afinal, o Raio Vallecano tem sim uma boa campanha na temporada passada, mas ela se deve mais ao desempenho do Raio jogando em casa. Como visitante, o Raio Vallecano não é muito bom. Foi apenas o 11º visitante na temporada passada e pegou aí o campeão da La Liga 2, que foi o melhor visitante, além de fazer a primeira melhor campanha. Não teve nenhuma derrota, então estava invicto. Foi o melhor ataque e a melhor defesa como visitante, com 17 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 39 gols marcados e apenas 6 gols sofridos. Então o Raio Vallecano conseguiu aí fazer 2 gols no time do Granada, que não tava, coisa que não estava sendo fácil, e conseguiu sair então com a vitória. Premier League, Crystal Palace contra Arsenal, um jogaço. O Crystal Palace teve até chances de ganhar o jogo, porém o Arsenal conseguiu fazer o seu gol ali já no primeiro tempo e conseguiu cozinhar o galo ali, teve até um jogador expulso e tudo, foi um pouco ameaçado pelo Crystal Palace, mas o Arsenal não se intimidou, não se deixou levar, não deixou se abater e conseguiu segurar o placar por 1-0. Então, nessa segunda rodada, a primeira vitória do Arsenal na Premier League, já que o primeiro jogo tinha sido um empate. O Green do dia ficou por parte da Liga Portuguesa, segunda rodada da Liga Portugal, entre Famalicão e Moreirense. Para mim, teve muito valor esse Lei Famalicão a 2,50, o valor também tinha ficado para uma odd de 3,2 do Moreirense. E foi o Green da rodada, mais baseado ali que o Famalicão é um time de meio de tabela para baixo também, e pegou o campeão, certo que fora de casa, mas o campeão da Liga Portuguesa da segunda divisão foi o Moreirense com 24 vitórias, 7 empates, 3 derrotas apenas, com 77 gols marcados e 38 gols sofridos. Foi também o primeiro visitante da temporada passada, com 9 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 28 gols marcados e 17 gols sofridos. Então aí mais um green, fechando uma taxa de acerto de 80%, altíssimo. Eu sei que eu não vou conseguir manter essa taxa de acerto. Eu, durante minhas temporadas, fico ali entre 65, 70, variando entre 65 a 75% de acerto. Então 80% eu acho que eu nunca tive essa taxa de acerto, né? Sim, mesmo que em começo de temporada. Se eu puder manter essa taxa, vai ser muito bom, mas eu sei que se ela baixar, faz parte do pacote e tá tudo dentro dos conformes.
Outra precificação que deu green, que foi uma boa precificação e até disse que talvez eu pegaria esse jogo, foi o confronto de Série A entre Goiás e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem uma race horrível, uma campanha horrível jogando fora de casa, é o 13º com apenas 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, com 9 gols marcados e 12 gols sofridos. Agora então, com mais um empate, já que conseguiu fazer o primeiro gol do jogo ali com o Vitor Roque, uma jogadaça dele, individual, um golaço, mas sofreu ali o gol, o Goiás, sofreu o gol do Goiás ali pelos 35, quase 40 minutos de jogo. Então, empate. Eu não peguei esse confronto na real, mais por ter já pego um green no jogo anterior de Liga Portuguesa. Então, eu não me dou muito bem quando eu tenho um volume alto de jogos durante um dia. Na temporada, até sim. Quanto mais volume eu tenho, eu sei que eu sou assertivo. Mas no dia, eu não costumo pegar mais do que 1, 2 jogos no máximo. Porque quando eu tenho um volume muito alto, eu tendo a tomar um head. Então, sem querer crescer o olho já, muito feliz já tinha feito o meu fechamento, botei na planilha ali e fui só assistir esse jogo entre Goiás e Atlético Paranaense, que foi um jogo muito bom. Encerrado então a rodada de segunda-feira, vamos falar sobre os jogos decisivos dessa terça-feira de Libertadores e Sul-Americana, mas vou começar falando sobre Série B. Mirassol contra Juventude se enfrentam às 19 horas em São Paulo. Pode ser que tenha mais EV esse Lei Mirassol a 2.18 ou esse Beck Juventude a 4.70, já que o Juventude é um ótimo visitante, ele tem a primeira campanha da Série B como visitante, com 6 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 12 gols marcados e 10 gols sofridos. O Mirassol tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, então é verdade que quando isso acontece o outro time está mais próximo mesmo da vitória do que de perder mais um jogo, mas apostando no bom desempenho do Juventude jogando fora de casa, eu acredito que esse Mirassol, Lei Mirassol a 2.18, ele tem bastante valor, já que é um risco pequeno que eu corro para ficar em Lei Mirassol com um time que é o melhor visitante ali então da Série B. Outro confronto de Série B, Criciúma contra Vila Nova. Pode ser que tenha valor esse Beck Vila Nova 3.85, apesar do Vila Nova só ter uma vitória nos últimos 5 jogos, é uma sequência bem ruim, apesar de ter uma boa campanha jogando em casa. Jogando fora de casa também tem uma boa campanha, é o terceiro com 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, mas vai pegar aí então o Criciúma, que para mim dos times catarinenses aqui é acima do Avaí, Figueirense, Chapecoense, é o time que mais está se destacando e tem uma boa campanha também jogando em casa com 8 vitórias, um empate e apenas 3 derrotas. Mas a precificação bateu esse mais EV a 3.85, vitória do Vila Nova. Eu não costumo fazer back, então com certeza eu vou ficar fora desse jogo, mas para quem curte pegar um back aí, tá a dica. Vamos então ao que interessa, jogos decisivos de Sul-Americana e de Libertadores da América. Às 19 horas, Bolívia contra Internacional. Esse time do Internacional que no Campeonato Brasileiro não vem desempenhando bem, acabou de perder em casa, é verdade, com o time reserva, mas perdeu em casa para o Fortaleza. Já aparece na parte 2 da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas um time que consegue uma remontada contra o River Plate não pode ser jogado fora. É um time a se levar em consideração. É fato que vai jogar na altitude de mais de 3.500 metros lá na Bolívia, no estádio Hernando Siles. Se eu não me engano, ele é o estádio mais alto da Libertadores desse ano. E tem a dificuldade do Bolívia, mas a altitude eu acho que é um fator importante para o Bolívia. Mas fazendo um paralelo aí então com o jogo do Palmeiras, o time do Bolívia estava no grupo do Palmeiras. O Palmeiras no primeiro jogo estreou lá na Bolívia com um time reserva, porque tinha a final do Campeonato Paulista contra o Água Santa, se eu não me engano. Enfim, o Palmeiras estreou com um time reserva na Libertadores, conseguiu abrir o placar lá na Bolívia, tomou uma virada de 2-1, mas fez um bom jogo. Então acredito que esse time titular do Internacional, que está ainda desentrosado, está ainda se achando em campo, mas o time titular do Internacional ele é um time muito bom, principalmente ali o ataque. Fato que não tem o meio campo ali que reabastece esse ataque, mas com a chegada do Bruno Henrique, ele tem um bom passe, ele tende a botar os atacantes mais na cara do gol, então eu não desacredito desse time do Internacional. Acho que um empate hoje é um bom placar para o Inter, mas se apertar, eu acredito que o Internacional consiga sair até com a vitória
Então, para mim, essa odd de 4,5 para a vitória do Internacional, ela tem muito valor. É uma odd até exagerada, porque os oddmakers tendem a levar em conta a altitude. Então, dificilmente você vai ter um time, por melhor que seja, jogando como visitante em jogos que tem altitude. Você não vai ver eles como favoritos. Geralmente, esses times vão ser os underdogs do confronto. Então, boa sorte para o Internacional, que representa o Brasil na Libertadores nesse primeiro jogo. Estarei acompanhando esse jogo aí com certeza. Outro confronto decisivo, porém de Sul-Americana, Corinthians contra Estudiantes. Ah, o Corinthians é muito forte jogando na Neoquímica Arena, é verdade. Também é verdade que já foi muito melhor jogando na Neoquímica Arena. O Corinthians ultimamente não tem passado credibilidade, tem ganhado seus jogos aí na marra, na empurrância, mas é do melhor jeito Corinthians que a gente já conhece, já está acostumado. Mas fato é que não vem jogando bem e vai pegar o Estudiantes, que se classificou com uma invencibilidade na fase de grupos, tomou apenas um gol na fase de grupos, teve 4 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 14 gols marcados e um gol sofrido. Essa invencibilidade do Estudiantes foi quebrada com a derrota para o Barcelona de Guayaquil por 2-1, essa derrota, mas na volta o Estudiantes meteu logo um 4-0 no Barcelona, também fez um 3-0 no Goiás, e depois também mais um 2-0 no Goiás, então passando pelo Goiás com agregado de 5-0. No total, o Estudiantes tem 24 gols marcados e 3 gols sofridos apenas, e como visitante são 8 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Então, o Corinthians é sim forte na Neoquímica Arena, mas vai pegar aí um visitante aí indigesto, que é o time do Estudiantes, que com certeza vai tentar arrancar um empate aí. Se gostar do jogo, esse jogo vai ficar muito perigoso para o Corinthians. Então, boa sorte também para o Corinthians nessa Libertadores, nessa Sul-Americana. Esses são os brasileiros de hoje. Essa semana tem rodada de Libertadores amanhã também. Teremos Palmeiras e tudo. Então amanhã tem um vídeo falando sobre esses confrontos. Mas por hoje é só. Muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu curtir, seu joinha. Comente, os comentários vão estar abertos aí para sugestões, críticas. Enfim, me ajuda muito você participar, seja com like, seja com comentário e do mais. Meu muito obrigado e até amanhã com mais um vídeo da série Aposta VDP.